Qual é o problema de você idolatrar um outro ser humano? Seja um artista, um famoso, um político. Eu vou contar para vocês nesse vídeo aqui como que eu desconstruí a minha idolatria por alguns famosos e quais foram os benefícios na minha vida fazendo essa desconstrução. E eu espero que, com os erros que eu cometi, vocês reflitam e vejam se consegue aplicar na vida de vocês. E ver os artistas com outro olhar. Vocês não vão perder o respeito pelo trabalho deles, mas a idolatria é uma coisa muito danosa pra gente, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a me desapegar dessa idolatria é entender que eu não preciso defender as orelhadas que a pessoa que eu idolatrava fazia. Então, todo ser humano, ele é falho e ele vai cometer gafe, vai fazer merda. Se você tem essa posição de... O ídolo, ele não está no mesmo patamar que você. Ele está acima de você. Só que o ídolo, o ser humano, ele é podre igual nós. Ele vai no banheiro igual, ele chora igual, ele tem, se não mais preocupação, porque a construção da fama hoje em dia, ela não tem um valor de propósito intrínseco nele. O que eu quero dizer? Algumas pessoas, elas têm o intuito de ser famosa para ganhar dinheiro. Isso faz com que os meios que ela tente chegar nisso sejam de moral extremamente duvidosa. A gente pega a Uraque aí da vida. A ideia é sempre chocar. Não existe publicidade má. Toda publicidade é boa. Tem esse tipo de pessoa que busca isso na fama. Tem pessoas que são inseridas na fama, querendo ou não, por um talento, e aí a vida da pessoa ela tá num holofote que faz com que as orelhadas dela sejam mais acessíveis pra gente. Só que se você olhar no detalhe, e aí virar esse espelho pra gente, vocês vão perceber que muitos dos erros que eles cometem, a gente comete. Talvez numa escala menor em questão de repercussão, são pessoas. São pessoas ali. Aí eu vou contar um pouco da minha experiência para vocês, que é o quê? Eu vim de uma família muito pobre, eu cheguei a passar fome, eu construí uma carreira que fez com que, de certa forma, eu trouxesse uma estabilidade para minha família. Esse tipo de coisa fez com que eu chegasse num patamar que eu falo para minha esposa, que é o melhor dos dois mundos, que é você ter o dinheiro e você ser um anônimo. Eu tenho esse objetivo de levar a palavra de Deus, levar o que eu tenho de ensinamento, o que eu aprendi nos ensinamentos dele e que eu aplico na minha vida e eu vejo o resultado. Então é literalmente empírico eu trazendo aqui para vocês. Eu olho nessa minha trajetória e falo, eu fiz orelhadas, se não iguais, piores que alguns artistas e não tinha um holofote em mim. E isso é uma coisa que, na teoria, faz bem pra gente. O erro, ele faz com que a gente aprenda e evolua. Mas se a gente olha pros nossos ídolos, observa os erros deles, que são esfregados na nossa cara, se você tem ele como ídolo, você vai anexar essa falha dele e tentar passar um pano. E o que isso quer dizer? Você, de certa forma, está criando possibilidades para que esse erro dentro da sua vida ele seja minimizado porque você tem um modelo superior a você fazendo aquilo. Se tem um artista que é usuário de drogas, se tem um artista que tem um estilo de vida mais devasso, você vai começar a absorver esse tipo de comportamento para dentro da sua vida. Porque você, no final das contas, você tem alguma conexão com aquele ídolo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que eu gostava muito, assim, eu gosto muito do trabalho dele. É um cantor americano, ele não é tão famoso assim no Brasil, ele chama Black Bear. Ele tem um estilo de música que eu gosto muito, mas ele é um estilo de música um pouco mais melodepressiva. E aí isso fazia com que eu tivesse a tendência de ser mais depressivo. Por conta dessa minha conexão de ídolo com ele. Eu falava, pô, tem ali um lifestyle igual dele, e eu quero ser igual o cara. E aí eu falo, pô, se ele tem tudo isso e é depressivo, eu acho que eu também sinto isso dessa forma. E aí você começa a modelar
o seu comportamento com base no seu ídolo inconscientemente. É inconsciente isso. Você não vai falar assim, porra, eu quero ser a Taylor Swift, eu quero ser o Justin Bieber. Mas você vai modelar o seu comportamento conforme os seus ídolos. Aí no Brasil, por exemplo, a gente tem aí o caso do Oruan. Ele está modelando a juventude com ideologia de crime. A gente tem o caso da Anitta, como eu falei num vídeo anterior, que está modelando também um pouco a juventude à promiscuidade, a você não respeitar o seu corpo, a você achar que a libertinagem é a forma mais incrível de ser livre. É você fazer o que você quiser para tentar ser feliz e buscar a felicidade a qualquer custo. A gente nunca vai conseguir fazer isso, porque a felicidade ela não está no exterior, ela está dentro. E aí o que eu quero falar para vocês sobre os ídolos, como a gente pode remodelar isso. O ídolo ele tem coisas externas, cascas, que a gente quer para a nossa vida. Normalmente é dinheiro, normalmente é reconhecimento. E quando ele expõe para as pessoas, para os fãs deles, fala assim, olha, isso aqui não me preencheu, não busca isso, não tá aqui. As pessoas falam, não é possível, esse cara é ingrato, esse cara tem problema na cabeça, essa menina aí tem demais. Mas não é isso. Porque as coisas de fora nunca vão preencher aquilo que é um buraco dentro da pessoa. E esse buraco, que aí eu quero trazer para vocês, é a relação com Deus. A sua relação com Deus é o que vai te preencher. O que eu quero falar para vocês nisso? O dinheiro, a fama, o reconhecimento, eles são consequências do seu trabalho, obviamente. Se você vive alguma coisa dentro do propósito de Deus, esses itens eles são coisas externas. Eles não são importantes para você. Para pensar. Você fala, pô, a pessoa quer viver uma vida medíocre, trabalhando um trabalhinho, tendo uma família, tendo um filho. Se aquilo ali é o que ele e Deus tem de propósito para ele está plenamente feliz com aquelas condições. Nem todo mundo nasceu para ser o multimilionário, nem todo mundo nasceu para ser ferrado. Todo mundo tem uma capacidade e a gente só consegue tocar nessa capacidade quando a gente abandona esses ídolos e começa a seguir a Deus. Começa a seguir o propósito que ele tem para você na sua vida. Eu só comecei a ter a percepção de que eu estava indo em direção ao meu propósito quando eu falei, eu não tenho vontades. A minha vontade é a vontade de Deus. Então, é realmente ali no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente é meio dicotômico isso. O que eu quero dizer? É meio estranho falar assim, você não tem vontade. Deus tem a vontade por você e você vai agir. Se você parar para pensar, a vontade de Deus ela é tão perfeita que ela vai estar em sintonia com a sua. E isso faz com que você tenha uma vida plena. Presta atenção. Não é uma vida que você vai estar sempre feliz ali, saltitando. Não é isso. Mas é você entender que quando vier a aprovação, a dificuldade ser isso aqui é para o meu desenvolvimento, não é para me derrubar. Isso aqui é um negócio que você fala, meu, é para eu evoluir. Tipo num jogo. Fala assim, meu, eu cheguei aqui numa fase que Deus meteu um chefão para mim. É a depressão, é uma dificuldade no trabalho, é uma dificuldade num relacionamento. Você fala, caraca, meu, por que Deus colocou isso? É o ponto que você meio que dá aquela rampada na montanha-russa. É para você pegar velocidade. Deus está te moldando ali no seu propósito. E aí você vai ter o sofrimento, você vai sentir essas coisas, mas você não está mais prestando atenção em ídolos. Você não está mais puxando problemas e tentando defender problemas dos outros para dentro do seu propósito. Você tem um propósito claro com ele. Nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre os ídolos e como você pode desmantelá-los para você encontrar o seu propósito na sua relação com Deus. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Se não é inscrito, se inscreve. Tem um vídeo que eu deixei sobre o caso do que eu acredito que seja a conversão da Anitta. Talvez vocês curtam assistir. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Papai ama muito vocês, viu, filhos? Beijinho.